Bom dia. Hoje eu vou falar sobre o caramujo gigante africano. O nome científico dele é Achatina fulica. Ele é um caracol, né? É um molusco que foi introduzido no Brasil com o objetivo de substituir o escargot, que é muito usado na culinária francesa e é bem famoso em alguns restaurantes aqui do Brasil. Foi introduzido na década de 80. Dizem que foi em uma feira agropecuária de Curitiba, onde começou a introdução e disseminação desse molusco. Pela grande capacidade de reprodução dele, ele era vendido como matriz, né? Tinham as matrizes, então era vendido, ele ia se reproduzir, você ia substituir o prato do escargot utilizando esse molusco, né? E ia ter um lucro mais rápido, um lucro maior. E também dizem que a intenção era substituir o tipo de proteína para as pessoas de baixa renda, devido à facilidade de multiplicação desse caracol, né? Achavam que ele ia ser bom e barato para as pessoas de baixa renda, de baixo poder aquisitivo. Então eles queriam uma outra fonte de alimentação para suprir as necessidades proteicas deles, tá? Porém, tem diversos problemas em relação a isso, porque ele é um perigo para a saúde pública, para a agricultura e para os ambientes naturais aqui do Brasil. Por quê? Porque para a saúde pública ele transmite algumas doenças, né, alguns vermes, que são extremamente importantes e é o que a gente vai falar hoje, tá? Para a agropecuária, ele é uma praga, ele é considerado uma das 100 piores pragas do planeta, tá? É uma zoonose, então a doença passa do animal para o ser humano. E ele dizima, ele destrói diversas plantações e causa um grande problema na região onde ele se encontra. Ele começa a se reproduzir e depois disso fica difícil, né? Muito difícil fazer o controle dele, porque a velocidade com que ele se reproduz é bem grande e também tem a questão da falta de predadores na região na região não, no país, para poder fazer o controle desse molusco, né? E ele é uma espécie bem agressiva, ele é bem territorialista e é invasor, né? Como ele é uma espécie exótica que foi introduzida no país ilegalmente, né? Você não tem os predadores naturais, como eu falei, e aonde ele chega, ele consegue dominar o território, porque ele se multiplica muito rápido, e por ele ser agressivo com os outros moluscos, né, com as outras espécies, plantas, enfim, ele acaba tomando conta daquilo ali e fica incontrolável. Se você deixar ele se reproduzir muito rápido, né, fica incontrolável. E esse é o problema para a saúde pública, porque isso acaba trazendo as doenças que passam para o ser humano. Um outro problema em relação a esse molusco também é quando ocorre a morte dele, seja de forma natural ou não, a concha dele acaba se virando para cima. Então ela faz um depósito onde acumula água, né, da chuva, enfim, acaba acumulando água e aquilo ali serve como depósito para os ovos do Aedes aegypti e de outros mosquitos, vetores, enfim. Então, além do problema que ele traz das doenças, ele traz também a proliferação de vetores como a Aedes aegypti, febre amarela, zika, chikungunya, enfim, eles podem usar aquele espaço da concha que tá com água para se reproduzir. O caramujo, ele é o causador da meningite eosinofílica, tá? Mais conhecida como angiostrongilíase cerebral. Mais conhecida não, também conhecida como angiostrongilíase cerebral e a angiostrongilíase abdominal. Já vou dar um resumo aqui dos sintomas das doenças, tá? A angiostrongilíase cerebral, você vai sentir cefaleia muito intensa, né? Uma dor de cabeça muito intensa devido à inflamação que ele causa ali. Febre, vômitos, rigidez na nuca, parestesia. Pode causar também convulsões, ataxia, paralisia periférica, paralisia facial periférica,
hepatomegalia, ou seja, aumento do fígado, incontinência urinária, entre outros sinais, outros sintomas. A angiostrongelíase abdominal, normalmente a pessoa sente dor abdominal, vômitos, febre, e os sintomas podem ser parecidos com o da apendicite, né? Porque normalmente ela pode desenvolver uma massa dolorosa no quadrante inferior direito do abdômen, tá? Por isso dizem que simula a apendicite. Então, por serem sinais inespecíficos, né, comuns a muitas outras doenças ou problemas, às vezes acontece um erro no diagnóstico e fica difícil de saber o que está acontecendo com a pessoa. Tá? Aqui já foi explicado que ela é uma das 100 piores espécies invasoras do planeta, né? Já falei também dos danos que ela causa à saúde pública, à agricultura e ao ambiente, por ser uma espécie exótica, né? Ela domina o ambiente onde ela chega, e tudo que domina um ambiente, um local, né, acaba não sendo bom em geral, né? Porque a concorrência fica desleal, vamos dizer assim, né? Imagina se você chegasse em um ambiente onde só houvesse mosquitos e não houvesse o predador do mosquito, por exemplo, tá? Não houvesse uma outra espécie fazendo o controle dessa espécie, desses mosquitos, né? Seria inviável viver ali, né? Então, são vários os problemas que eles trazem, e existem leis que proíbem a criação e comercialização desses caramujos no Brasil, inclusive de seus ovos também, né? Devido aos grandes problemas que eles trazem, como eu falei. Tem a lei do IBAMA, né? A Instrução Normativa número 73, e tem a lei dos crimes ambientais, que inclusive prevê pena de 3 meses a 1 ano. Aliás, eu acho bem pouco essa pena, né? Pelo tamanho do problema que isso daí causa, mas enfim. Aqui no Vale do Ribeira também temos leis municipais ali em Pariquaraçu que proíbem a criação de moluscos, tá? E qualquer cidadão que tiver esses moluscos dessa espécie, né, na residência, ou que souber disso, devem denunciar as autoridades, né, ou fazer a coleta desses caramujos da forma adequada, que vai ser explicado aqui nesse vídeo, e fazer a posterior destruição deles, tá? Nós não podemos deixar essa espécie se espalhar aqui no Brasil, porque os problemas são muito grandes, e além das doenças, isso acaba se tornando um prejuízo para a saúde pública, financeiro também, né? Não só para o município, mas para todo o governo. Aqui, como vocês podem ver, seria um exemplo da morfologia dele, da anatomia dele, né? Esses moluscos são hermafroditas, ou seja, eles possuem ambos os sexos. Eles podem fazer a reprodução sem ter o acasalamento, apesar de não ser tão comum, né? Normalmente eles procuram um parceiro para acasalar e botar os ovos, mas eles podem fazer, há a possibilidade deles fazerem a reprodução dessa forma hermafrodita, sem ocorrer a cópula, né? O acasalamento. A concha aqui, como vocês podem ver, ela é oval, só que ela também é cônica. E a ponta dela, aqui, ela é bem afiada, tá? É bem pontuda. Essa é uma forma de você diferenciar ele de outros moluscos que parecem similares e acabam não sendo tão perigosos, né? Ó, bem ponta, tá? Bem pontuda. A concha de um adulto pode ter de 7 a 12 centímetros ou mais, e eles ficam bem grandes, podem chegar até, se eu não me engano, 100 gramas de peso, porém outros podem ter dimensões ainda maiores. Na concha tem coloração castanha, com manchas verticais, claras e irregulares. Então aqui, prestem atenção para vocês identificarem, ele não é a chatina fúlica, tá? Tá, ele é um molusco, né, um caracolzinho parecido, mas esse aqui é o escargot, tá? Esse é um prato que
muito conhecido na França, porém também é feito no Brasil, tá? É bem famoso, algumas pessoas gostam, não sei, nunca comi, não faço nem ideia o gosto que é, mas esse aqui é o escargot, tá? Coloquei só por curiosidade, para vocês verem. E esse aqui é o Achatina fulica. Achatina fulica, enfim. Aqui vocês podem ver os ovos deles. Tá? Parece uma balinha de Mentos. Olha. Aqui uma moeda de 5 centavos para vocês verem o tamanho, a comparação, né? Para terem uma ideia. E esse aqui, olha o tamanho disso. Lembra que eu falei de 7 a 12 centímetros? É bem grande, eles ficam enormes e comparado com um caracol, um caramujo ou outro molusco aqui nativo brasileiro, eles são bem maiores, tá? É uma competição que não tem nem como para uma espécie nativa competir com isso daí. A reprodução deles normalmente ocorre no verão, porém ela pode ocorrer sem ser no verão também, em outras épocas, dependendo das condições de temperatura, né, umidade e de alimento também. Se eles estiverem bem alimentados, é mais provável que ocorra a reprodução deles. A quantia de ovos que eles põem varia muito, pode variar de 10 a 400 ovos, ou seja, é muito ovo. E podem ser realizadas ao longo de vários anos, ao longo do ano, várias posturas, tá? Pode realizar posturas 1 a 2 vezes ao mês, mas vai depender das condições biológicas, climáticas, enfim. E esse é o problema. Poucos indivíduos podem colonizar uma região em um período de tempo muito rápido, né? Porque de 10 a 400 ovos é muito ovo, imagina. Claro que não vão nascer todos, mas é uma quantia absurda que pode nascer e vai degradar aquela região rapidamente. Outro detalhe é que eles atingem a maturidade sexual muito rápida, né? Em torno dos 4 ou 5 meses de idade eles já estão prontos para se reproduzir. Abaixo de 10 graus eles entram em hibernação. Esse é um dos problemas para fazer a eliminação deles também, eles conseguem se enterrar e ficar hibernados. Os ovos também, eles conseguem enterrar os ovos numa profundidade de aproximadamente 6 centímetros, se eu não me engano. Para nós não é muito, mas isso garante a sobrevivência dos ovos e da espécie. Se alimentam de flores, folhas, frutos, cascas, cimento, tinta de parede, material orgânico. Caso eles estejam com falta de cálcio, eles podem comer até os próprios ovos, né, ou outras espécies. Eles fazem um canibalismo. E conseguem viver mais de 9 anos. Então é um grande problema, ele vive muito tempo também, tá? Se reproduz rápido, cresce rápido e vive muito tempo. E como eu falei, depois da morte a concha deles fica virada para cima e é um perigo para o Aedes aegypti, para a reprodução do Aedes aegypti. Um momento em que eles são mais sensíveis e mais fáceis de serem eliminados é quando eles estão dentro dos ovos, ou logo após a eclosão, quando eles ainda são jovens. Tá? Logo após eles saírem dos ovos, são os momentos que é mais fácil de eliminar eles. Porém, se você vê um adulto, já faz a eliminação na hora, da maneira correta, se for possível, né? E tem um outro detalhe da hibernação dele. Quando eles não estão em condições ideais, ou eles querem se defender, demora um pouco para fazer essa proteção, mas eles conseguem fazer uma proteção na concha, onde eles vão se enterrar e eles tapam aqui com um filme, né, como se fosse um muco, e entram em estivação. E quando as condições climáticas estiverem boas, eles voltam a se mover, a se movimentar e seguem a vida deles. Então aqui um slide para mostrar as diferenças do nativo e do africano, tá? Para vocês não confundirem, como eu disse, o africano tem a traseira mais pontuda, concha mais escura, uma coloração castanha escura, com manchas listras brancas, né? Manchas
verticais nela, tá? E o nativo ele é bem mais claro, a ponta é mais arredondada, aqui a concha é mais redonda, tá? As bordas aqui, ó, o dele é mais pontudo, tá? Mais afiado. Outro detalhe é que é bem simples de você ver assim, ó. Se você compara essas duas espécies aqui, mesmo uma pessoa que nunca viu, ele consegue fazer a diferenciação se ele guardar essa imagem aqui na cabeça, tá? Essas aqui. Esse é inocente, é o de casa, tá? Uma lesminha. E esse aqui é o perigoso, tá? Então, a partir de agora, vocês gravem aí no cérebro de vocês qual que é qual, tá bom? Aqui é uma imagem onde ele está se alimentando, ou seja, o problema de acabar com a biodiversidade, né, do local e de ser uma praga agrícola, é isso aí, ele come toda a plantação, ele destrói frutas, folhas, caules, enfim. Aqui são os ovos dele, o caramujo está realizando a postura dos ovos, e vocês podem ver que tem bastante aqui, né? Porém, isso daí são alguns, na verdade, né? Não sei, tem o que, uns 25, 30 aí, eles podem pôr até 400, né? Olha a quantia de caramujo que tem aqui. Provavelmente isso aqui era uma tampa que estava em cima desse negócio aqui, e quando removeram a tampa viram que estava lotado ali, porque aqui eles têm as condições ideais, ó, umidade, provavelmente era um local agradável, de temperatura agradável, né? Ali próximo devia ter alimentos, então eles se escondiam ali do sol de dia e de noite eles saíam. Provavelmente é isso que acontecia, tá? Porque eles são animais de hábitos noturnos, então de dia eles ficam escondidos do sol, eles ficam em sombras, né? E ficam em estado de repouso, aderido a alguma superfície, normalmente alguma superfície vertical, esperando até um momento certo para eles poderem se movimentar. Aqui vocês podem observar a quantia de água que tinha ali dentro, ó. Dá para você ver que tem água aqui na concha. Provavelmente ele acabou de catar essa concha e é nessa posição que eles ficam depois de mortos, tá? A concha fica virada para cima e é isso que causou o acúmulo de água no local. A forma correta de você remover ou encostar neles, ou em qualquer outro molusco, qualquer outro caracol, caramujo, enfim, use luvas, tá? Porque eles podem soltar um muco em você e esse muco pode ter as larvas, você pode se contaminar, pode ter outras doenças, tá? Então, sempre usar luvas, tá? É o ideal. Quando for acondicionar e retirar eles, colocar em sacos de lixo ou sacolas plásticas, 2 sacolas pelo menos, tá? Sacolas grossas, para que não seja perfurada e eles caiam ou escapem, porque a concha deles, como é muito afiada, ó, vocês podem ver, a concha é extremamente afiada na ponta e isso daí pode rasgar uma sacola que esteja cheia, né? Cada um pesa de 100 a 200 gramas, o adulto, então acaba ficando bem pesada, né? Dependendo da qualidade da sacola, ela não aguenta. Aqui eu coloquei contra o Aedes aegypti também, porque pelos motivos que eu expliquei, da concha virar para cima e é extremamente perigoso, tá? Tem municípios, ó, que o bairro possui locais para você fazer o descarte, onde a prefeitura vai estar buscando esses moluscos depois e vai estar fazendo o descarte adequado. Então, é como se fosse um lixo, um reciclável. Você leva ele lá, tá vendo? A sacola está bem amarrada, são várias sacolas. Então você faz o descarte e pronto. Aí já não é mais responsabilidade sua. Você levou onde você tinha que levar e depois a prefeitura vai dar continuidade ao serviço, fazendo a eliminação dessa praga. Aqui são as medidas que eu já falei para vocês nos slides anteriores sobre como coletar e quais são os cuidados, né? Porém aqui tem mais algumas dicas, tá?
Não é recomendado pisar nos caramujos, você pode se machucar pisando e não é o ideal, porém, se for a única maneira que você tem no momento, é melhor do que não fazer nada, né? Na minha opinião, pelo menos. Não usar venenos, porque você pode contaminar o local e não vão ser tão eficazes. Tá? A maneira mais eficiente de matar o caramujo é com cal ou sal. Porém, tem um detalhe: você não pode ficar jogando sal em plantações, em terrenos, enfim, você vai destruir o equilíbrio do solo. Isso pode causar erosões e outros problemas piores ainda. Tá? Então, não jogue sal em plantações, em terreno, enfim. É melhor você fazer a destruição mecânica deles, né? Através da quebra da concha, ou incinerar eles, queimar eles e depois fazer o descarte também é bem interessante. Ou fazer a quebra dessas conchas, cavar um buraco e jogar uma pá de cal em cima deles, tá? E isso vai eliminar os moluscos. O sal ele vai funcionar, mas é melhor você fazer se for na sua casa, por exemplo. Às vezes tem um ali, você joga o salzinho nele, dá uma temperada e o sal vai matar ele por um desequilíbrio na osmolaridade, tá? Nunca esquecer, sempre usar várias sacolas para condicionar eles, luvas, tá? Essencial vocês usarem luvas para fazer a eliminação. E um detalhe muito importante, não jogar eles nos rios, nas águas, em lagos, tá? Não jogue ele, não por brincadeira ou qualquer coisa assim, não faça isso, porque você vai estar contaminando aquele ambiente, os peixes, camarões, enfim, siri, enfim, você vai contaminar todo aquele local, ao invés de ter feito o descarte correto do animal, tá? Do molusco. Um outro problema também é você usar ele para pesca, como isca. Você fala, já que eu não posso fazer nada com ele, não posso comer, não posso fazer nada, eu vou usar ele de isca e vou lá pescar. Não, você não pode fazer isso. Não pode em hipótese alguma, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas 80% das doenças em países que estão em desenvolvimento são veiculadas pela água, são de transmissão hídrica, tá? Aproximadamente 80%. Então, aqui também no Vale do Ribeira, onde as pessoas gostam muito de pescar e tem uma riqueza natural muito grande, você pode fazer uma epidemia na região se você começar a jogar esses moluscos na água e fizer o descarte inadequado deles nesse local, tá? Você vai passar a doença para outros animais, os hospedeiros paratênicos, né? E depois você vai ingerir esses animais, por exemplo, peixe, um camarão, alguma coisa assim, e eles vão estar contaminados, tá? E aí você acaba se contaminando também. Então, faça o descarte da forma correta que você vai evitar grandes problemas futuros na sua região e na sua vida, tá? Bom, essa primeira imagem vocês podem ver é um funcionário, né, um agente de vetores ou vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, enfim, eles estão fazendo o controle, procurando os caramujos para depois fazer o descarte da forma correta, tá? Aqui eu não consigo ver direito, mas eu acredito que seja sal que foi jogado neles, tá? Mas como eu disse, não jogue sal na terra, em plantas, enfim, só no ambiente da sua casa, por exemplo, aí ok, tá? Mas plantações não. Aqui é cal, você pode ver que é cal, então legal, ó, morreu, já era, né? Aqui é a incineração que foi feita. Isso aqui é um tambor, tá? Tambor de metal, tambor de óleo. Olha quantos tem aqui. Você faz a incineração, eles morrem, aí depois você faz o descarte normal, tá? Como eu disse também, o sal, olha os problemas que ele cria. A erosão, salinização do solo, fica ruim para as plantas. Nossa, acaba com o local, tá? Acaba. Então não jogue sal em locais assim. Tá? Não vai ser eficaz. Aqui uma cartilha lá do governo de Maranhão, né?
peguei online, só explicando. Eu já falei tudo isso para vocês, mas só explicando, né, caso vocês queiram ler também. Ó, em caso de contato com o caramujo ou com seu muco, lave bem as mãos com água e sabão, tá? Porque eles podem ter as larvas ali, podem ter diversas outras doenças e acabar passando para vocês. Higienizar frutas, verduras, legumes. Eu já expliquei isso em outro vídeo, como fazer a higienização das frutas, legumes, verduras, etc. Inclusive da carne também, como que você vai fazer o congelamento do pescado, faça o congelamento também por pelo menos 48 horas, pelo menos, tá? A menos 20 graus, menos 18, né? É o mínimo. Comprar só de locais que tenham procedência, tá? Não comprar de qualquer local que você encontra por aí, compre de locais que tenham procedência. Não usar como isca para peixe, né? Que foi explicado ali no slide anterior, e também foram explicados os problemas que isso pode causar ao você utilizar ele para peixe, né? E aqui é o ciclo deles, como que acontece, como que você vai se contaminar, como que eles vão se contaminar. Vou explicar agora para vocês. Então, como eu falei, tem o Angiostronchilus cantonensis e o Angiostronchilus costaricensis. O cantonensis é um parasita do pulmão dos roedores, tá? Os roedores são os hospedeiros definitivos dessa doença. E os moluscos são os hospedeiros intermediários da doença. O homem vai se infectar ao ingerir verduras ou alimentos contaminados, ou moluscos, né, contaminados com a doença, com a L3, a larva de terceiro estágio, tá? É assim que nós iremos nos contaminar. Normalmente as larvas estão nos alimentos ou nos moluscos, tá? Principalmente no muco deles também. Ao se movimentar, eles liberam um muco, né, e as larvas vão ficando ali pelo caminho. Ou também você pode se contaminar pelos hospedeiros paratênicos, que eu falei ali atrás. Lesma crua ou mal cozida, caranguejo, camarões de água doce, vegetais, peixes, anfíbios, répteis, enfim, todos esses podem estar contaminados. Por isso é importante você fazer o cozimento adequado dos alimentos, tá? Ou a desinfecção deles. Mas então, o que acontece? Depois que você ingeriu a L3, elas caem na sua corrente sanguínea, tá? Elas caem aqui na corrente sanguínea, conseguem se movimentar e elas têm predileção, vamos dizer, pelo sistema nervoso central. Então elas acabam migrando lá para o seu sistema nervoso central, porém, você é o hospedeiro acidental, você não é o hospedeiro definitivo. Então, o parasita ele não consegue completar o ciclo de vida nele em você. Ele completa o ciclo de vida dele no rato, tá? Em você ele não consegue completar. Então, o que vai acontecer? Ele vai morrer, seu corpo vai matar ele, né? Seu sistema imune vai atacar, enfim, ele vai morrer e vai ficar ali no local onde ele morreu. E isso vai acabar causando uma meningite eosinofílica, tá? É uma inflamação das meninges, das camadas que revestem o cérebro. E é isso que vai acontecer, todos aqueles outros sinais que eu falei lá no começo do vídeo. Mas os seres humanos não vão transmitir as doenças, tá? Quem vai transmitir as doenças são os caramujos, as lesmas, tá? Como que eles vão se contaminar? Os caramujos, as lesmas? Eles são os hospedeiros intermediários, certo? Que eu falei. Então, o rato vai colocar as fezes dele no ambiente. Esses aqui vão se alimentar, porque eles se alimentam de matéria orgânica, como já foi falado. E ao se alimentar disso daí, eles se contaminam com a L1, a larva de primeiro estágio. Aí ela vai evoluindo, vira L3, que sai no muco desses moluscos, e acabam contaminando os alimentos, o ambiente, a água e os seres humanos. Caso vocês queiram dar uma pausada no vídeo para olhar essas imagens, é bem interessante vocês lerem, tá? Então vamos lá, o ciclo continua, né? Ó, o rato vai ingerir a L3, vai se contaminar, ele causa toda a doença no rato, porém ele é o hospedeiro definitivo, e há o ciclo, né? O Angiostronchilus, né? O nematóide, o verme, completa o ciclo no rato, aí ele sai para o ambiente nas fezes do rato. Os caramujos, as lesmas, são os hospedeiros intermediários, ele evolui neles, daí
passa para os humanos, passa para os outros animais, fica no ambiente, e assim vai se fazendo o ciclo, tá? Então aqui, como vocês podem ver, está falando da cantonensis, que os ovos estão nos pulmões do rato, e a larva L1, né, passa para as fezes do roedor, tá? O Angiostronchilus costaricensis é diferente, porém é semelhante, mas é diferente. Os ovos estão no ilho e larvas passam para as fezes, tá? Então eles causam sintomas diferentes. Um vai causar meningite eosinofílica, ele vai afetar mais o sistema nervoso central, e o outro mais o abdômen, tá? As artérias mesentéricas ali. E esse do abdômen, o costaricensis, ele não tem os hospedeiros paratênicos, tá? Que seria peixe, camarão, enfim. Ele já vai direto no humano através do caramujo e da lesma, tá? E é esse daí que vai simular a apendicite que eu falei. Ele vai dar você vai sentir uma massa aqui no quadrante inferior direito e pode ser confundida com apendicite, tá? Vai ter lá dor, vômito, febre, inflamação abdominal, hepatomegalia. E aqui tem o que eu já falei também, né, mas é uma imagem de uma outra forma, só que falando o que eu acabei de falar. Caso vocês queiram olhar, dar uma pausada no vídeo aí, fica bem interessante, tá? Mas é tudo que eu já falei aqui para vocês. Tá? E aqui o período de incubação desse ciclo, o tempo que demora para ele acontecer. Aproximadamente 45 dias. Então aqui vocês podem ver, existem 19 espécies do gênero Angiostronchilo, porém essas duas que nós estamos vendo hoje é a costaricensis, que é a abdominal, que já falamos, e a cantonensis, que é a meningite eosinofílica, que já falamos também. Mas aqui vocês verão o que ela faz através das imagens, né? Radiografia, tomografia, enfim. Como eu disse que o homem é um hospedeiro acidental, ó, ele não consegue, o nematóide, ele não consegue completar o ciclo dele. Então ele acaba morrendo dentro do cérebro e produzindo essas lesões. E essas lesões vão produzir os outros sinais, os outros sintomas, né? Convulsão, ataxia, enfim, todos os outros problemas vêm decorrente disso daí. Tá? E aqui vocês podem ver microscopia eletrônica, né, mostrando o parasita. Tá? Só por curiosidade mesmo. Então aqui já foi falado também, ó, dor de cabeça, né, a cefaleia intensa, inflamação das meninges, né, a meningite eosinofílica, o líquor vai ser contaminado por bactérias, porque quando você causa, quando a inflamação está ali dentro, vamos supor que os locais onde o líquor não passava antes, onde as bactérias não passavam, eles inflamam e acabam abrindo espaços para que passem naquele local. Então, isso pode ocorrer também, tá? Por isso que acaba ficando contaminado com bactérias. Claro que isso é um resumo, eu estou falando de uma forma bem crua aqui para vocês, mas só para vocês entenderem um pouco. Tá? Ó, o córtex fica inflamado, as meninges, né, que são as camadas que revestem, também ficam inflamadas, por isso dá os sintomas de dor de cabeça, enfim. Aqui seria a abdominal, né? Lembra? Abdominal, vocês já pensam simulando a apendicite ali, tá? Tratamento. Tem tratamento? Tem. Porém, é complicadinho. Olha, se pensar, é um parasita, é um nematóide, eu vou usar um antiomíntico, né? Tomar um vermífugo aí, alguma coisa assim, e vai resolver. Pior que não. Não é assim que vai ser feito. O médico vai fazer, ele vai avaliar da melhor forma, né? Porém, os antiomínticos não são tão eficazes contra os Angiostronchilus costaricensis e o cantonensis. Quando você tiver com a meningite, eles vão fazer a punção do líquor, tá? Para reduzir a pressão ali, para fazer a análise do líquor. Vão usar analgésicos
e corticoides, tá? Para ajudar na inflamação, na febre, para dar uma reduzida, tá? A remoção do líquor, a punção, né? Ela ajuda a reduzir a pressão no sistema nervoso central e já aproveita e faz a análise também do líquor. Quando você se automedica e usa, né? Porque normalmente aqui no Brasil a gente tem um hábito de se automedicar. Quando você toma um vermífugo, um antihelmíntico, na intenção de matar esse parasita, o que vai acontecer com você? Você vai causar uma irritação ainda maior. Por quê? Ele vai matar os parasitas? Sim, vai matar alguns. Porém, na hora que eles morrerem, eles podem liberar bactérias e causar uma inflamação ainda pior no local. Tá? Então, a reação que estava desse tamanho, ela pode acabar ficando desse tamanho. Claro, isso é um exemplo, mas só para vocês entenderem. Que isso vai liberar mais antígenos, né, organismos estranhos ao corpo humano, e a reação vai ser ainda maior. Mas, normalmente, ocorre a cura espontânea, tá? Não são todos os casos que você precisa de medicação, de cirurgia ou algo assim. Existem a cura espontânea também desse nematóide. O corpo consegue combater eles. Porém, varia de caso para caso, né? Cada um é cada um. Normalmente, a evidência da melhora clínica é um indicador de cura, né? Claro que o médico vai fazer os exames, mas conforme você vai melhorando, é um sinal ok, é um sinal positivo isso. Um outro detalhe que eu esqueci de comentar é que quando você toma vermífugos, mebendazol, enfim, você pode ocasionar uma movimentação ainda maior e mais com maior intensidade desse parasita. Então, às vezes ele estava quietinho, ele estava parado ali. A partir do momento que você dá isso, você acaba irritando eles, vamos dizer, né? E eles acabam se movimentando ainda mais, se espalhando mais e morrendo em outros lugares. Às vezes eles não tinham chego no sistema nervoso central, aí você toma, eles sobem e morrem lá, por exemplo, tá? Falando de uma maneira bem crua assim, mas pode ser que aconteça, então não é o indicado. O indicado, como eu disse, é fazer a punção, como eu disse não, como as literaturas indicam, é fazer a punção para reduzir a pressão no sistema nervoso central e fazer a análise do líquido, do líquido cefalorraquidiano e tratar com corticoides e analgésicos, tá? Então, basicamente, chegamos ao fim, né? Só vou dar mais um resuminho aqui para vocês. Não esquecer de fazer a higienização dos vegetais, das coisas que você for comer, né? Não jogar esse molusco, esse caracol, esse caramujo, enfim, em rios, lagos. Se for realizar o descarte deles, faça da maneira adequada, já faça com eles mortos, sacola dupla, uso de luvas, vocês podem fazer incineração e depois fazer o descarte, vocês podem quebrar as conchas, podem cavar uma vala, né, um buraco no chão e jogar uma pá de cal ali naquele buraco para cobrir o fundo do buraco e depois você joga os caramujos mortos ali. Tá? Isso vai evitar uma contaminação de lençol freático. Tá? Não usar eles como isca para pesca, você vai estar, além de você estar manipulando para botar ele no anzol, você pode estar contaminando os peixes e os outros hospedeiros, tá? Paratênicos. Caso você veja esses caramujos, tenta se informar no seu município, se eles fazem um descarte, se eles fazem um controle, liga lá na vigilância, tá? Conversa com alguém, vê com a prefeitura. E as medidas de controle estão nesse vídeo, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha tirado algumas dúvidas, tá? E lembrar também de não consumir os alimentos crus ou mal cozidos, tá? Sempre cozinhe os alimentos e faça a desinfecção deles antes. Espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixa um like aí para ajudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Segue os vídeos aí que eu vou postar cada vez mais vídeos. Vou estar fazendo cada vez mais vídeos. E a intenção é ajudar na medida do possível, né? Elucidar, tirar as dúvidas. E é isso. Até a próxima. Tchau.